ideia desse nosso encontro é conversar sobre o modelo da partícula na caixa. É um modelo muito importante, ele tem aplicações práticas, e nós podemos também explorar muitos conceitos da mecânica quântica. Eu não vou detalhar a resolução desse problema, porque naquele vídeo que foi disponibilizado, eu comento ali de forma pormenorizada a resolução. É importantíssimo que você consiga acompanhar aquela dedução, ok? E que você tente até fazê-la, né? E ir acompanhando, para que você... Porque o que é importante é se você acompanha a resolução, você vai ter mais confiança nos resultados, você vai saber quando de fato você pode utilizá-los, tá? Essencialmente, nesse modelo da partícula na caixa, o que ocorre? Nós temos uma partícula que está aqui dentro, só que ela não está sujeita a potencial nenhum. Então, nós falamos que a energia potencial dentro da caixa, cuja dimensão é de 0 a L, ou dependendo do livro que você for ver, vai estar de 0 a A, aqui dentro da caixa, o potencial é nulo, ok? Mas ela está confinada. Por quê? Porque essas paredes aqui, elas são infinitas, tá? A gente pode imaginar como sendo uma barreira física infinita ou um potencial que esteja confinando essa partícula aqui, esse potencial sendo infinito. Para todos os efeitos, essa partícula está confinada dentro da caixa. Não tem como essa partícula sair, tá certo? E fora da caixa, o potencial é nulo, tá? E a gente quer resolver esse problema. Toda vez que a gente falar em resolver um problema, a gente está interessado em encontrar a função de onda e a energia, tá bom? Bom, e por que eu falo que é o modelo da partícula na caixa? É porque é um modelo, né? No sentido de que nós nunca vamos ter uma partícula realmente livre. Nunca. O que significa uma partícula livre? Uma partícula que nunca tenha um efeito, uma força agindo sobre ela. Então, é um modelo. Só que, como qualquer modelo, ele pode ser adequadamente, né, apropriadamente aplicável a uma situação ou não. Ele vai ter limitações. A mesma coisa quando vocês aprenderam em fisicoquímica, a lei dos gases ideais. Puxa vida, é uma equação tão simplesinha, né? PV igual a nRT, e descreve muito bem os gases, mas descreve bem mesmo os gases reais, porque, como o próprio nome diz, é a equação dos gases ideais, né? Existe um gás ideal? Não, não existe. Por quê? Porque se você for ver, no modelo do gás, na verdade, o termo ideal não é o mais correto, é o modelo do gás perfeito, ok? Então, no modelo do gás perfeito, as próprias moléculas não têm volume, né? Você começa a diminuir a temperatura, vai diminuindo, diminuindo, aí elas desaparecem, as moléculas, não é isso? As moléculas não interagem umas com as outras. Então, um gás perfeito não existe. Quando que você utiliza, então, o modelo dos gases perfeito para descrever uma situação real? Quando a situação real exibir as principais características do modelo. Então, quando que você vai utilizar a equação dos gases perfeitos para descrever um gás real? Ora, quando o gás real, quando no gás real as interações intermoleculares não forem importantes, quando que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer quando nós estivermos trabalhando com baixas pressões e altas temperaturas, né? Com a partícula da caixa vai ocorrer a mesma coisa, é um modelo. E ela vai poder ser aplicada
em sistemas que se assemelham em boa extensão às premissas que definem este modelo, tá bom? Bom, aí, quando você segue todo aquele procedimento que eu relato naquele outro vídeo, você não vai encontrar uma solução, você vai encontrar infinitas soluções. O arcabouço da solução é essa daqui, é uma função senoidal. Mas, para cada n, você vai ter uma solução diferente. E os valores de n é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E para cada valor de n, você vai ter uma energia correspondente também. Então, no modelo da partícula na caixa, você vai ter infinitas soluções, infinitas funções de onda, e a cada função de onda vai estar associada uma energia. Lembrando que como a energia potencial do modelo é nula, essa energia aqui, embora seja total, corresponda à energia cinética, ok? E o que é importante de você seguir aquela derivação é que você vai ver que o fato desses números aqui serem inteiros faz com que a energia tenha valores discretizados, valores quantizados. Você não vai encontrar para a partícula na caixa qualquer energia. Você só vai encontrar para energias quando é 1 quadrado, h quadrado, 8ml quadrado, aqui na constante Planck, a massa da partícula e a dimensão da caixa. Ou ela vai ter a energia com 1 aqui, ou com 2, ou com 3, ou com 4, e 5, 6, e assim por diante. Você jamais vai encontrar uma energia diferente dessas aqui. Então, você percebe que há uma descontinuidade nos valores de energia. A energia é quantizada, tá? E é importante você seguir aquela derivação, porque o que você vai ver? Que a quantização, ela surge do quê? Ela surge das condições de contorno, ok? Condições de contorno essa que nós vimos, inclusive, no primeiro encontro que nós tivemos, quando nós falamos das características de uma função de onda, que ela tem que ser contínua e tudo mais, né? Essas condições são tão importantes que, como resultado, a equação de Schrödinger, ela vai existir apenas para determinados autovalores. E daí sai, então, a quantização, ok? Bom, e como que são essas funções? Estão aqui, ó. São funções senoidais. Quando n for 1, nós temos essa função em verde. Quando n for 2, esta em azul. Quando n for 3, esta daqui. Em laranja aqui, né? E quando for 4, essa em marrom. Tá certo? E em quinto, a última, que é essa aqui meio em violeta, ó. Tá certo? Quer dizer, ou vai estar numa ou na outra, e assim por diante. E as correspondentes energia, tá? O fato da energia depender com esse número quântico ao quadrado, que só pode ser números inteiros e não pode ser zero, hein? Quem não viu, dê uma olhada no vídeo. No vídeo eu mostro 3 motivos, justifico de 3 formas distintas por que o n não pode ser zero, né? Discuto de um aspecto matemático e também porque se n for zero, nós iríamos infringir, na verdade, o princípio de incerteza de Heisenberg, tá certo? Bom, o fato de que a energia é dependente de n ao quadrado faz com que os níveis que são permitidos, esses níveis quantizados, eles não sejam igualmente espaçados. Eles aumentam com o quadrado do número quântico. Então, conforme os números quânticos vão aumentando, o espaçamento entre os níveis permitidos também vão aumentando. Ok?
Agora, nos interessa muito a densidade de probabilidade, como a gente já viu anteriormente, ok? E como que é a densidade de probabilidade? É o módulo de π, que vem, é o quadrado do módulo de π, que nesse caso, como as funções são reais, seria o quadrado da função de onda simplesmente, ok? Então, eu tenho aqui a função de onda para n igual a 1 e a função de onda para n igual a 2, ok? O que acontece? Aqui nós temos o π quadrado. Então, meio que topologicamente, π quadrado para π, quando n é 1, é bem parecido, tá certo? Agora, para n igual a 2, o que vai acontecer? Como nós estamos falando do quadrado, isso daqui ao quadrado vai dar um valor positivo, então vai para cima. Então, você tem isto daqui, ó. Tá bom? Bom, se a nossa partícula estiver no estado fundamental, a função de onda é descrita por n igual a 1. Portanto, a densidade de probabilidade é essa que está aqui. Então, eu te pergunto, aonde que é mais provável de você encontrar uma partícula em uma caixa quando nós estamos no nível fundamental, ou seja, para n igual a 1? É justamente no centro. Aqui a densidade de probabilidade é maior. Agora, se nós estivermos no primeiro estado excitado, ou n igual a 2, para o qual a função de onda é essa daqui, π quadrado é esta daqui. Então, aonde que vai ser mais provável de você encontrar a partícula? Não vai ser mais no meio. Aliás, no meio, a probabilidade de você encontrá-la é nula. Porque sempre quando a função de onda ela cruza aqui, passando do positivo para o negativo, você tem um nó. E em um nó, a probabilidade de encontrar a partícula é nula. Pois bem, então é isso, né? Então, aqui é meio, aqui... Então, aonde que é mais provável de você encontrar a partícula na caixa para o primeiro estado excitado? O primeiro estado excitado é n igual a 2. Ora, se aqui é A sobre 2, aqui é 1/4 de A, é A sobre 4. E aqui é 3/4 de A, tá? Então, os lugares, as posições em que será mais provável encontrar a partícula vai ser aqui e aqui, tá bom? Agora, tome cuidado, eu posso te fazer a seguinte pergunta. A tua partícula está no nível fundamental, então é n igual a 1. A probabilidade de você encontrar a partícula aqui no meio é alta ou é baixa? É baixa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui é onde é mais provável. Nenhum outro lugar vai ter uma probabilidade maior do que a que está aqui. Mas a probabilidade é baixa nesse ponto. Por quê? Porque a probabilidade de 100%, o que que é? É de você encontrar a partícula de 0 a 1, a 0 a A. Então, tudo isso daqui, tudo, vai dar 1. Entendeu? Então, se a região que você está interessada é uma região muito pequenininha, embora em nenhum outro lugar a probabilidade será maior, o valor numérico vai ser muito baixo. Por quê? Porque você vai ter aqui um retângulozinho muito pequenininho, muito pequenininho. Se eu estiver perguntando a probabilidade de encontrar a partícula neste ponto aqui. Entenderam? A gente tem que tomar cuidado. Ó, vamos lá. A probabilidade, nós calculamos
Deixa eu passar para esse daqui, tem mais firmeza para escrever. Ó. A probabilidade, nós escrevemos assim, ó. É densidade de probabilidade e aqui é a probabilidade. Essa é a definição. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente tem a partícula aqui. Então, eu vou pôr que isso aqui é π quadrado já. Para n igual a 1. Tá? Π quadrado para n igual a 1. Peraí. Para n igual a 1. Ok? Se eu pergunto para você, qual que é a probabilidade de você encontrar a partícula de 0 a A? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa definição e vai integrar de 0 a A. Você vai ter isso aqui. Quando você fizer isso daqui, você está integrando esta função que está aqui. Se você se lembra do cálculo, quando você faz uma integral definida de uma função do espaço, por exemplo, nesse caso de 0 a A, o que você está calculando aqui é toda essa área, toda a área. Você está calculando toda essa área. E quanto que vale tudo isso daqui? Tudo isso daqui vale 1. Tá certo? Ok. Agora eu estou te perguntando o seguinte. Qual que é a probabilidade de você encontrar a partícula aqui? Então, quando você faz isso daqui, o que você está calculando? Ó, veja, como eu quero num ponto e não numa região, eu não integro. Eu simplesmente venho aqui e faço assim, ó, a probabilidade, vou pegar essa equação, vai ficar 2 sobre A seno de π de 1, porque o n é 1, ok? Π x. Ah, o x aqui é 0,5 de A, ok? E vou multiplicar isso daqui por ela. Porque eu tenho que colocar aqui o valor. A coordenada de x. Tá certo? Ok, só que isso aqui está me dando a densidade de probabilidade. Eu quero saber de x até x mais dx. O nosso x aqui é aqui, ó, 0,5 de A. Então, eu quero saber de 0,5 até 0,5 mais alguma coisinha. Eu vou pôr aqui 0,5, 0,01. Entenderam? Então, aqui, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que nesse x aqui e nesse daqui, a função de onda é a mesma, ela não se altera. Ou seja, a função de onda em 0,5 de A é igual à função de onda em 0,5001. Ok? É como se aqui, ó, fosse plano. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho um retângulozinho bem pequenininho. E aqui o que eu vou multiplicar? Porque, claro, você não vai multiplicar por dx. Dx é um elemento de integração, é uma quantidade infinitesimal. Você vai multiplicar essa diferença aqui, você vai chamar, por exemplo, de delta x. Então, você vai multiplicar por 0,00. Eu vou colocar um aqui, ó.
tá? Porque é de 0,05A até isso aqui, A. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai ver que o valor dá muito. Você pode fazer na tua calculadora rapidinho, né? E aqui você vai cortar os valores de A, aqui também, aqui também. Aqui vai ser o A, acho que vamos dar um valor de A. Não, não. Você pode deixar assim, porque esse A aqui vai cancelar. E você vai ver que numericamente o valor é muito baixo. Por que é muito baixo? Porque a área sob a curva é muito pequenininha. A probabilidade é a área sobre a curva. Então, se você tem uma curva que vai de 0 a A, você vai ter o valor de 1. Imagine de 0,5 a 0,5001, que é a definição da probabilidade nas vizinhanças aqui, ou 0,501, que é a definição da probabilidade nas imediações de um ponto. Então, o valor numérico é baixo, porque a área é muito pequenininha. Né? Se você fizer esse cálculo, você vai ver que o valor vai ser bem baixinho. Inclusive, eu acho que tem um exemplo no vídeo, que acho que não é o da partícula na caixa, é um vídeo anterior, mas que eu uso a função da partícula da caixa para mostrar como que é a diferença quando você calcula a probabilidade para uma região finita ou nas vizinhanças de um ponto. Então, vamos lá. Acho que era isso que eu queria comentar. E, claro, aí tem algumas características, né? As condições de contorno que conduzem à quantização, né? A variação da energia com N quadrado, nós vimos. O número de nós internos é N-1, ok? A partícula na caixa também nos dá os conceitos de estados fundamental e excitado. A energia do ponto zero, gente, é algo extremamente importante em mecânica quântica, ok? O fato do N não poder ser zero significa que a energia é sempre finita. Você nunca vai conseguir ter a energia nula. Isso vai permear todo o curso de mecânica quântica. Ok. Uma outra coisa que a gente vê naquele vídeo, que é extremamente importante, é que a separação dos níveis permitidos diminui à medida que o comprimento da caixa aumenta. Então, se você aumenta o tamanho da caixa, os níveis permitidos se aproximam mais, tá certo? E lá no vídeo eu até acabo deduzindo essa asserção, tá? Bom, e lá tem esse problema que está resolvido. Não vou resolver com vocês, porque lá está passo a passo e está melhor do que se eu fosse resolver aqui, né, de improviso. Mas o que eu destaco é o seguinte: lembra que eu havia comentado de que o modelo da partícula na caixa é um modelo? Sim. Então, ele é aplicável quando? Quando você está querendo descrever algo que, de alguma forma, se assemelha com as principais características, com as características dominantes do modelo. Então, o que acontece? Quando nós temos uma molécula, né, um polieno altamente conjugado, ok? Você viu na orgânica aqui, esses elétrons aqui, da ligação π, apenas da ligação π, estão deslocalizados. Em certa extensão, é como se eles estivessem livres, assim como o modelo da partícula na caixa. Então, uma das aplicações do modelo da partícula na caixa é para você investigar, interpretar propriedades que dependam da estrutura eletrônica dessas moléculas, desses polienos conjugados.
E o tamanho da caixa seria justamente o tamanho da molécula, embora haja algumas aproximações um pouquinho diferentes. Mas, em geral, o que a gente considera uma molécula que é conjugada dessa forma, como se fosse elétrons livres em uma caixa molecular de dimensão da extensão da deslocalização dos elétrons π. Mas veja, estamos apenas lidando com os elétrons π e estamos esquecendo os elétrons sigma, né? O que a gente vai ver um pouco mais para frente no curso é quando você começar a descrever moléculas, principalmente se nós estivermos trabalhando com a teoria dos orbitais moleculares, é que os orbitais mais externos, de mais alta energia, eles correspondem aos elétrons π. Então, de certo modo, você pode separar os elétrons π dos elétrons sigma, ok? E muitas propriedades, principalmente propriedades espectroscópicas, advêm dessas transições desses orbitais de mais alta energia. Isso torna o modelo da partícula na caixa tão útil, bastante útil para esse tipo de estudo, ok? Nesse exemplo aqui, que está resolvido, bem discutido no vídeo, ele fala que é o seguinte, nós temos uma radiação eletromagnética sendo incidida no material, há a interação da radiação com o material, os elétrons são promovidos, um elétron é promovido para um nível mais alto de energia, e o que ele te pergunta? Qual o tamanho da caixa molecular, que praticamente é o tamanho da molécula? Ou seja, experimentalmente, o procedimento é muito simples. Você medir essa absorção máxima, você faz no laboratório de ensino, ok? E com essa medida aqui, você é capaz de obter uma informação extremamente relevante, que é a dimensão de uma molécula, tá? Bom, vamos para alguns exercícios, né? Esse daqui, ele pede para você calcular o valor médio do observável posição para o nível quântico n igual a 3, né? Eu já te adiantei, o valor médio vai ser sempre A sobre 2, para qualquer um. Apenas, vou colocar aqui como que você calcularia, então. Você vai se lembrar do cálculo do valor médio, ok? Como que era o valor médio? O valor médio da posição é igual à integral, função de onda 3, complexo conjugado, o operador, função de onda 3, porque nós estamos falando n igual a 3, dx, ok? Se essa função não fosse normalizada, você teria que dividir pela integral do produto dela pelo seu complexo conjugado, como a gente já viu antes, né? Colocar aqui, assistiram um vídeo da notação bracket? Pode escrever assim. Ok? Bom, isso aqui vai ser 1. Aqui eu estou me referindo ao estado 3, tá? É o estado 3. Complexo conjugado, função de onda, operador, ensanduichado, representa uma integral, ok? Aqui você tem o complexo conjugado, e aqui você tem um bra, e aqui você tem um ket. Quando você junta os dois, você entende que isso daqui é a integral π3, π3 dx, tá? Bom, e aí você sabe que essa função aqui está normalizada, então o valor médio vai ficar raiz não, perdão, integral
em todo o espaço, que é de 0 a A. Agora, a função de onda, 2 sobre A, seno de 3πx, operador posição é multiplicar pela coordenada x, ok? 2 sobre A, seno de 3πx dx. Isso daqui vai ficar igual. Esse fulaninho aqui é uma constante, sai do integral, do integrando. Aqui vai ficar 2 sobre A, ok? Integral de 0 a A de x seno ao quadrado de 3πx. Ah, uma coisa, que esquecemos de colocar o A, hein? Que é daqui, ó. Dx. Ok? E essa integral aqui, você vai utilizar uma solução pronta, que é a seguinte. Ó. X seno ao quadrado de bx, dx, é igual a x quadrado sobre 4 menos x sobre 4b, seno de 2bx, aqui é 2, menos 1 sobre 8, π ao quadrado, cosseno de 2bx. Quando você fizer essa conta aqui, você vai encontrar que é A sobre 2. Por quê? Porque para a partícula em uma caixa, o número quântico não tem efeito no valor médio da posição. Ok? O valor médio da posição vai ser sempre a metade da caixa. Por quê? Porque o valor médio cai sempre na metade, para a partícula na caixa, com a partícula livre, sim, porque as soluções são simétricas com relação ao centro da caixa. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui, tá? Deixa eu fazer assim. Então, gente, vamos calcular a probabilidade de localizar um elétron entre x igual a 0 e x igual a 0,2 nanômetros. Então, nós temos aqui uma caixa, ela tem de 0 a 1 nanômetro, ok? E vamos ver qual que é o estado. Ah, ele está falando aqui, olha, energia mais baixa, menor energia. Então, tem que ser π igual a 1. A gente já sabe que para π igual a 1, a π quadrado, vou colocar π quadrado direto, tá? Então, aqui, olha, eu já vou colocar como π1 ao quadrado, então a gente tem a densidade de probabilidade. E o que eu quero saber é a probabilidade de encontrar a partícula de 0 a 0,2. Então, se a gente imaginar que aqui é 0,5, nós estamos pensando em 0,2 aqui, ó, mais ou menos, vamos supor. Tá? Mais ou menos, né? 0,2. É isso. Qual que é a definição de probabilidade? A definição... Só um segundinho, por favor. Ó, a definição é o quê?
é o módulo ao quadrado é o quadrado do módulo da função de onda, ok? Isso daqui é psi, psi. Na verdade, densidade e probabilidade. Aqui você tem a probabilidade. Veja, o psi1, você sabe que é como? É 2 sobre A, então vai ser 1,0 nanômetro, ok? Então, olha, aqui é psi1, aí seno de 1πx sobre A, que é 1,0 nanômetro, tá certo? Olha, gente, o que acontece? Se você quisesse calcular a probabilidade, você quer calcular a probabilidade, ok. Mas, perceba o seguinte, você pode aplicar essa definição direto. Só que, qual o valor que você vai colocar aqui em x? Você vai colocar o inicial ou o final? Nenhum deles. Por quê? Porque esse valor aqui, esse espaço, é muito grande. A função de onda aqui tem um valor, que é zero. Aqui, nesse espaço, tem outro valor. Então, você tem que integrar. Você não pode simplesmente pegar isso aqui, colocar um valor aqui, multiplicar por ele e colocar o mesmo valor aqui. Entenderam? Essa é uma confusão que eu percebo, assim, de você não saber quando que você vai integrar ou quando não é necessário integrar. Como você quer saber a probabilidade daqui até aqui e o valor da função de onda se altera, não tem jeito, você tem que integrar. Então, você vai integrar de 0 a 0,2 π quadrado. Então, no fundo, matematicamente, algebricamente, você vai estar calculando essa área aqui, tá? Então, como vai ficar? Vai ficar a nossa função seno 1πx sobre 1,0 nanômetro. Isso aqui é um complexo conjugado, não vai fazer nenhuma diferença, porque a tua função de onda é real, ok? 2 nanômetros dx. Então, esses termos aqui, que são as constantes de normalização, são constantes, então saindo integrando, vai ficar 2 sobre 1 nanômetro, integral de 0 a 0,2, seno ao quadrado de πx dividido por 1,0 nanômetros dx, tá certo? E aí, você vai utilizar uma solução do seno ao quadrado de x que nós já utilizamos. Que é seno ao quadrado de bx dx é igual a x sobre 2 menos 1 sobre 4b seno de 2bx. Ok? Bom, então,
isso vai ficar assim, a probabilidade vai ser 2 sobre 1,0 nanômetro, que vai multiplicar, olha lá, x sobre 2 menos 1 sobre 4, o nosso B. O nosso B é justamente isto daqui, tá? Então, aqui vai ficar 1,0 nanômetros dividido por π, tá? Porque aqui está no denominador. Seno de 2bx, isso. Isso, não, peraí. 2, o nosso B, e o x, tá certo? De 0 a 0,2. Então, a probabilidade vai ficar 2 sobre 1,0 nanômetro, que multiplica. Agora, vou substituir, então, o x vai dar 0,2 dividido por 1,0 nanômetro, menos 1 sobre 4, 1,0 nanômetro dividido por π, seno de 2π, e aqui é de 0 a 0,2 nanômetros. Então, vai ser 0,2 nanômetro dividido por 1,0 nanômetro, tá? Menos, agora eu vou colocar o zero, né? O zero aqui vai ser 0 sobre 2, e o zero aqui vai dar zero tudo, vai dar mais zero. Ok? Bom, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma coisinha aqui, ó. Aqui é 0,2 nanômetros, tá? Eu substituí o 2 aqui. Então, aqui, nanômetros, ótimo. Significa, π, se onde está faltando um aqui. 2, 4b. Aqui sai. Isso. Esse 0,2. Não, aqui não tem 2. Olha, gente, aqui, olha, desculpa. Este valor aqui, ó, é x sobre 2. Então, é x sobre 2. Tá? Veja como que é importante você sempre levar junto os cálculos desenvolvendo com as unidades, né? Eu percebi que alguma coisa estava errada porque as unidades não estavam batendo. Então, o que acontece? Aqui, olha, isso aqui vai dar nanômetros, vai dividir por isso daqui, vai dar um número dimensional, como tem que ser. Quando você coloca isso na calculadora e resolve, você vai encontrar 0,049, ok? Ou 4,9%, tá? Acho que aqui tinha só 0,2, 0,2, ok? Mais um então, ó.
Olha lá. Um polieno conjugado pode ser modelado, vou tirar ele daqui, deixa eu fazer assim. Vamos lá, ó. Um polieno conjugado pode ser modelado como uma partícula em uma caixa unidimensional. Ok. Calcule a probabilidade de se encontrar um elétron. Então, veja, a gente tem aqui, vamos supor, a gente tem uma molécula que ela é conjugada, às vezes assim. Tá? Então, a nossa caixa vai ter esse tamanho aqui. Opa. Aqui só. Isso aqui. Calcule a probabilidade de encontrar um elétron entre 0,05, desculpa, 0,49 e 0,051 L. O tamanho da caixa é esse daqui, é L. E é o que eu havia comentado. Admite que a função de onda, para o nível 1, admite que a função de onda seja constante nesse estreito intervalo. Então, se a função de onda é constante, nesse intervalo, vou colocar aqui, ó, uma forma. No fundo, o que ele está te falando? É que a função de onda é assim, ó. Bom, é do nível 1, tá? Mas ele está falando que ela é constante aqui, ó. Então, o que você vai calcular é esse minúsculo retângulo. Você calcula o que que é? Você faz base vezes altura. Se isso aqui é psi 1 ao quadrado, que é a densidade de probabilidade, o que que é a altura? É o valor de psi quadrado nesse ponto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a probabilidade e vai aplicar simplesmente a definição. É isso daqui. E vai adaptar o seu problema. Como? Aqui é psi1, psi1. Então, vai ser assim. Psi1 é 2 sobre L, nesse caso aqui, elevado a meio, seno de 1 π é o x aqui. Bom, vou deixar assim, depois eu volto. Multiplicado por 2L meio seno de 1 π x L dx. Então, o que você faz? Você não vai ter que integrar. Você não vai integrar de 0,49 de L para 0,51 de L. Você pode até fazer, ok? Mas isso só vai demonstrar que você não está sabendo a parte conceitual. Se você fizer essa integral, vai dar um resultado igual, praticamente. Vai diferir muito pouco. Mas você não precisa fazer isso. Por quê? Porque a região é tão pequenininha, então o que você faz? Faz assim, P é igual a 2 sobre L, elevado a meio, seno de 1, é como se você quisesse saber, olha, a probabilidade de x até x mais 0,02. Então, aqui vai ficar π, o x aqui você vai colocar 0,49 litro não, L, aqui L, e tudo isto daqui vai ao quadrado. E você vai multiplicar por ΔX, que é 0,02. Então, vai ser 0,02 L.
Ok? Só tem uma coisa aqui. Aqui, quando você multiplicou as duas funções, esse fulaninho aqui também não é mais quadrado. Tá? E aí, isso daqui você vai cortar com este. Só tem que resolver essa conta. Este daqui com este. Então, a probabilidade, quando você fizer essa conta na calculadora, você vai encontrar o valor. Deixa eu ver, eu tenho aqui 0,04 ou 4%. Entenderam? Ok, gente. Então, olha, algumas considerações, né? Se você tiver que calcular, por exemplo, essa integral aqui, ó, essa daqui. Isso aqui são soluções da partícula na caixa, ok? Você pode montar. Tá isso aqui, né? Psi1, Psi2. Ok. Integra em todo espaço. Essa integral aqui, nós fizemos já um cálculo parecido com essa daqui, né? Não é difícil, mas você nem precisa calcular. Isso aqui vale zero, ok? E aí tá porque eu comento com vocês que é tão importante você entender a parte conceitual da mecânica quântica. Sabe por quê? Porque nós vimos, quando nós estávamos vendo operador hermitiano, que autofunções de um operador, autofunções não degeneradas de um operador hermitiano são ortogonais entre si. E o que é Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, Psi5? São autofunções, entre elas não degeneradas, porque elas não têm a mesma energia. Psi1, a energia, o N corresponde a 1, Psi2, o N corresponde a 2, e assim por diante. Então, quanto que vale essa integral aqui? Psi1, Psi3. Em todo espaço? Zero. Psi3, Psi4, Psi4, Psi5, Psi6, Psi13. Zero. Por quê? Porque autofunções não degeneradas de um operador hermitiano, e todos os operadores na mecânica quântica são hermitianos, são ortogonais entre si. Isso vai acontecer em praticamente todos os modelos que a gente for ver daqui para frente. Você não vai ter uma única solução, você vai ter infinitas soluções. E essas soluções, elas vão ser normalizadas, como é o caso da partícula na caixa, e ortogonais entre si. Entendeu? Então, nós falamos que elas são ortonormalizadas. Ortonormalizadas. São normalizadas, são individualmente normalizadas e mutuamente ortogonais. Ok? Você quer ver o porquê? Porque, por exemplo, olha, vamos pegar essa integral aqui para a gente ver algebricamente. Em que o m é 3 e o n é 1. Como são essas funções? O 3 você sabe. São três lobos aqui, ó. Enquanto que o psi1 é só um. Como que é a função, hein? Psi1 multiplicado por psi3. É essa que está em verde. E quando você integra isso daqui? Quando você integra, você vai ter isto daqui e isto daqui, que somados positivamente é igual ao módulo disso daqui. Então, a integral vale zero. Tá bom? Então, as soluções de um operador... tá aqui, ó. Autofunções de operadores hermitianos associados a distintos autovalores, portanto, autofunções não degeneradas, são ortogonais.
tá? Bom, e para finalizar, eu queria conversar com vocês alguns, alguns aspectos bastante interessantes, né? O modelo da partícula na caixa é um modelo extremamente útil, tá? Você vê, a gente viu propriedades espectroscópicas, determinação do comprimento da molécula, você vê conceitos da mecânica quântica, como energia do ponto zero, autofunções, condições de contorno, princípio de incerteza de Heisenberg, enfim, ok? E você consegue descrever algumas propriedades bastante interessantes. Por exemplo, você aprendeu em físico-química que quando você aumenta a temperatura, tá aqui, ó, a temperatura de um gás, o que que ocorre com a entropia? Ela aumenta. Aumenta. Isso. E o que ocorre com a entropia quando você aumenta o volume? Isso, aumenta. Por quê? Porque você viu lá no curso de Físico-Química 1 que delta S, ok? E olha que delta S, variação de entropia, é uma propriedade extremamente importante, né? Era dada por, você vê se o processo fosse a volume constante, né? Ln de T2 sobre T1. Esse é o efeito da temperatura. E o efeito do volume também, você tem RLN de V2 sobre V1, né? Então, você aumentou a temperatura, aumenta a entropia. Aumenta o volume, aumenta a entropia. Beleza. Essa aí é a definição térmica de entropia. Tá? Agora, você pode me falar fisicamente por que que aumentando a temperatura aumenta a entropia? A energia cinética das moléculas aumenta, então você tem mais Grau de agitação liberdade. delas, mais grau de liberdade, você tem mais desordem mesmo. Pois é, há mais desordem, né? Então, vou colocar o gás aqui, ó. Volume fixo, tá? Volume constante. E aqui eu tenho um gás. Um gás. Só que esse volume está constante. E eu vou aquecer. Gente, o que que ocorre? Quando você aquece um gás, eu concordo, claro, que a energia cinética aumenta. E aí, o que acontece? As moléculas começam a vibrar com uma maior intensidade. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se vocês se lembram, a entropia é uma função de estado. Então, é como se o que significa isso? Significa que só depende do caminho do estado inicial e do estado final. É como se você tirasse uma fotografia agora, estado 1, e depois você tirasse a fotografia de novo do sistema, estado 2. E aí você compara os dois estados para ver se houve uma mudança das variáveis termodinâmicas, né? Entropia, energia livre,
energia, entalpia, são tudo funções de estado. Então, tente imaginar o seguinte, se você tem o gás numa temperatura, tira uma foto, aquece o gás, tira outra foto. Você acha que quando você tirou a segunda foto, o gás ele está mais desordenado? Eu acho que ele está igualmente desordenado. Porque olha, aqui eu não contei quantas moléculas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar aqui, ó, esse mesmo quadro aqui. Essa mesma caixa aqui, com gás. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou colocar aqui também. É o mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você consegue me falar qual desse aqui está mais desorganizado? Em ambos os casos, só um pouquinho, por favor. Então, gente, eu entendo quando nós falamos assim, olha, você vai ter um maior número de vibração por unidade de tempo. Ok, mas isso não tem nada a ver com entropia. Por quê? Não existe uma relação temporal entre uma configuração e outra quando a gente está falando de funções de estado. Aqui é T1, aqui é T2, e T2 é maior do que T1. Mas tanto aqui quanto aqui, se o volume, a esquerda e a direita são os mesmos, a desordem é a mesma. A desordem posicional é a mesma. Olha, não dá para você justificar o aumento da entropia com a temperatura com a desordem posicional. Se o volume for constante, a uma temperatura baixa, uma temperatura alta, a entropia é a mesma. Oh, desculpa, a entropia é diferente, claro. A desordem é a mesma. A desordem é a mesma. Mas eu quero fazer um exercício com vocês com o modelo da partícula na caixa. E eu vou considerar 10 moléculas aqui, tá? 10 moléculas. A gente já viu que se a partícula, elas estão confinadas, as energias são quantizadas. As energias cinéticas, que são as energias translacionais. Por uma questão de conveniência, mas você pode fazer com qualquer outros valores. Eu vou colocar aqui, ó, o nosso nível de energia, tá? Aqui eu vou colocar um nível. Aqui eu vou colocar o outro. Aqui eu vou colocar o outro. Eles não vão estar respeitando a proporção, tá? Direitinho. E aqui eu vou colocar um outro. Esse daqui, aqui unidades arbitrárias é energia e unidades arbitrárias, tá? Arbitrária. Aqui eu vou colocar zero. Puxa, zero é meio estranho, porque você sabe que a partícula da caixa não pode ter energia zero. Tudo bem, mas é só uma escala relativa. Você pode jogar quaisquer valores. Vou chamar isso aqui de 3, isso de 8, isso aqui de 17. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho os níveis das partículas que estão aqui, numa temperatura T1.
Ok? Vou fazer assim. Numa temperatura T1. Ok. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a adicionar energia térmica para esse sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tenha zero de energia. Se eu tenho zero de energia, como que eu posso acomodar esse zero de energia nas 10 moléculas? Só tem um jeito. É que as moléculas tenham energia zero. Elas já estão no zero. Tudo bem, você pode falar, partícula na caixa não pode ter o zero. Tudo bem. Eu poderia colocar um outro valor. Só estou colocando zero porque fica mais fácil da gente fazer as comparações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aquecer esse gás que está aqui. E eu vou jogar aqui dentro de 0 a 2 unidades arbitrárias de energia. O que vai acontecer? Eu estou jogando aqui 0 a 2 unidades de energia. O que vai acontecer? Ora, se os níveis permitidos são esses aqui, 0, 3, 8 e 17, nenhuma dessas moléculas vai poder absorver qualquer energia. Uma molécula vai poder absorver uma unidade de energia? Não, porque o menor nível de energia é 3. Uma molécula vai poder absorver 2 unidades? Não, porque o menor nível é 3. Então, eu vou ter todas as moléculas ainda com zero de energia. Tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui nesse sistema, o que corresponde a aquecer, de 3 a 5 unidades de energia. E aí? Bom, se eu forneço 3, uma molécula vai poder absorver, e aí, e só. Porque se eu fornecer 4, uma molécula vai absorver 3, e se eu fornecer 5, não tem nenhuma também aqui. Né? Então, eu tenho aqui, como anteriormente, apenas um modo desse sistema existir. Um modo desse sistema acomodar energia. Mas eu vou continuar aquecendo. E eu vou colocar de 6 a 8 unidades de energia. O que pode ocorrer? Ora, se eu coloco 6, então, 2 moléculas podem pegar 3 unidades cada. É uma possibilidade. Se eu coloco 7, não tem jeito. Mas se eu coloco 8, uma molécula vai poder pegar essa unidade, essas 8 unidades de energia. Então, se eu adiciono de 6 a 8 unidades de energia, de quantos modos esse sistema pode acomodar energia? De 2 formas. 2 moléculas podem pegar 3, ou uma molécula pode ficar com 8. Então, eu tenho 2 formas, 2 modos do sistema acomodar essa quantidade de energia. Mas eu vou continuar aquecendo. Eu vou colocar de 15
a 17 unidades de energia. De quantas formas você acredita que esse sistema pode existir? Ora, se eu pensar em 15, eu posso imaginar 5 moléculas tendo 3 unidades. Essa é uma forma. Se eu imaginar 16, eu posso ter 2 moléculas utilizando 8. Aqui não é 17, desculpa. Para que dê certo aqui o que eu estou fazendo, eu vou colocar 15 aqui. Tá? Se eu coloco 15, o que vai ocorrer? Eu vou ter 3, exato, ó, eu vou ter 5 moléculas, podem pegar, 5 podem pegar 3 unidades cada uma, então eu tenho um modo. Uma só pode pegar 15, ok? Agora, se for com 16, eu posso ter 2 moléculas com 8. E se for com 17, eu posso ter uma com 8 e 3 com 3. Entenderam? Então, eu tenho 4 modos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: conforme nós estamos aquecendo o gás, o que está ocorrendo? Você está encontrando o maior número de modos em que o sistema pode existir, no sentido que você está encontrando o maior número de modos em que a energia é acondicionada. Ok? Na verdade, a entropia, ela está associada à dissipação da energia. Se você pega, por exemplo, o próprio Atkiss, o Atkiss deixa claro isso, quando ele começa a introduzir o termo de entropia, né, que a entropia está associada à dissipação da energia. E aí ele dá o exemplo, né, de uma bolinha que começa a quicar no chão, e cada vez que ela quica, ela transfere uma quantidade de energia para o solo, e a amplitude do movimento vai diminuindo, então você tem uma conversão da energia potencial em energia cinética dos átomos, né, da superfície do material, e comenta sobre isso, sobre a dissipação da energia. Ok, só que depois, essa ideia, ela não é mais expandida. E a gente costuma aprender que a entropia está relacionada com a aleatoriedade posicional. E não é verdade. Ou, no mínimo, é meia verdade. Ok? A entropia, ela está associada à dissipação da energia. Na verdade, a aleatoriedade a que se refere à entropia não é posicional, é energética. Ok? Agora, vou fazer o seguinte exercício com vocês. E aqui, perceba que conforme você foi acrescentando a energia, que significa aquecer o teu sistema, aumentou a probabilidade de você, aumentou o número de modos em que o sistema pode existir. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa caixa aqui. Eu vou diminuir. Essa caixa, ela estava assim. E agora eu vou fazê-la ficar assim.
Ok? Aqui eu tenho as 10. 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou pôr 10. Tá? Aqui eu vejo claramente que aqui está mais desorganizada essas 10 moléculas do que aqui. Tá certo? Aqui eu vejo, não tem nenhum problema de ver isso. Então, eu imagino que a entropia vai diminuir daqui para cá. Tá? Ok. O que acontece quando nós diminuímos o tamanho da caixa? Da partícula na caixa? Os níveis, eles se afastam. Lembra que nós vimos? Se você aumenta o tamanho da caixa, os níveis se aproximam. Se você diminui o tamanho da caixa, eles se afastam. Então, eu vou considerar, para simplificar a representação, que os nossos níveis aqui, que eu vou diminuir a caixa pela metade, e os níveis, eles vão dobrar. Então, de 0 aqui, ele vai para 6, aqui vai para 6, aqui vai para 16, vou colocar 6, 16, e agora, lá em cima, lá vou colocar 30. Tá bom? Então, aqui nós temos uma caixa menor. Escuta, essa caixa menor e tenta colocar essa quantidade de energia aqui dentro. Se você colocar 15 unidades de energia, não tem como ser absorvido. Se você colocar 16, uma molécula pode pegar 16. E se você colocar 17, não tem como ser absorvida. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Você vai ter apenas um modo de acomodar essa energia adicionada. Ou seja, quando você diminuiu a caixa, o número de modos de se armazenar energia diminuiu. Portanto, a entropia diminuiu. Então, veja, há duas considerações. Um é o efeito sobre a entropia perpetrada pelo aumento da temperatura e outra pela variação do volume. Se você tentar justificar o aumento da entropia com o aquecimento, utilizando a aleatoriedade posicional, não vai dar certo. Por quê? Porque, no fundo, o que guia o aumento da entropia é sempre a dissipação da energia. Se você aumenta a temperatura em um gás a volume constante, a aleatoriedade posicional não aumenta. O que aumenta é que, conforme você está aumentando a temperatura, fornecendo energia térmica, calor, então você está aumentando o número de formas em que o sistema pode armazenar energia. E, portanto, está aumentando a entropia. No caso da variação do volume, a interpretação da aleatoriedade posicional funciona. Por trás está a aleatoriedade energética. Se você aumenta o volume, também vai aumentar o número de modos de que um sistema pode armazenar a energia. Mas também vai aumentar a desordem posicional. Então, o que acontece é o seguinte: quase sempre, o que acontece é o seguinte: o que guia o aumento da entropia é a dissipação da energia. Ocorre que a maior parte dos fenômenos que levam à dissipação da energia também levam à aleatoriedade posicional. Ou, em outras palavras, a maior parte dos fenômenos que levam ao aumento da aleatoriedade posicional
desculpa, aleatoriedade energética, também conduzem à aleatoriedade posicional, mas isso não é sempre. Só que ocorre que é muito mais fácil nós interpretarmos a entropia visualmente da ótica da aleatoriedade posicional. Por isso que você vai encontrar, na maior parte das vezes, 90% das vezes, as pessoas justificando o aumento da entropia pensando na aleatoriedade posicional. Mas há muitos casos em que essa analogia não é possível. Inclusive, é fácil de você montar um esquema em que nós mostramos que a entropia aumenta, mesmo no caso em que a aleatoriedade posicional diminua. Só que a aleatoriedade energética aumenta. Tá bom? E para terminar, escuta, quem tem entropia maior? É o grafite ou é o diamante? É o grafite, né? Bom, estou falando a uma temperatura finita, porque no zero absoluto, todos os materiais têm a mesma entropia, né? Aí tem o teorema de Nernst, né? E aí você acaba assumindo entropia zero. Bom, mas quem tem uma maior entropia é o grafite, tá bom? Perfeito. Agora, como que a gente justifica isso fisicamente, hein? Você falaria que o grafite, ele tem uma entropia maior porque ele é mais desorganizado do que o diamante? Aí eu te faria uma pergunta. O que é mais organizado? Um grafite perfeito ou um diamante perfeito? Veja, é mais um exemplo que a aleatoriedade posicional não consegue explicar. Por que que o grafite tem uma entropia maior? Você vai encontrar explicações do tipo que vai falar assim, é porque ele é mais desorganizado. Não, eu estou comparando o grafite perfeito e o diamante perfeito. A estrutura do diamante e do grafite são completamente diferentes, né? Você tem no grafite as camadas, né, de carbono, sp2, e no grafite você tem os tetraedros. Ok. Só que as ligações no grafite, elas são mais fracas do que as ligações carbono-carbono no diamante. As ligações no grafite, por serem mais fracas, elas são maiores. Ligações mais fracas, maiores, estão associadas a caixas maiores. E caixas maiores estão associados a níveis permitidos mais aproximados. Lembra? Se você aumenta o tamanho da caixa, o que ocorre com os níveis permitidos? Eles, energéticos, se aproximam. Se você está falando do diamante, o diamante é uma ligação mais forte. Ligações fortes, menores, estão associadas a distâncias entre os níveis permitidos maiores. Aonde que você acomoda melhor a energia? Em caixas maiores ou menores? Nas maiores. Caixas maiores, níveis permitidos mais próximos. Níveis permitidos mais próximos, maior maior número de modos com que o sistema pode existir, ou em termos de energia, que a energia pode ser acomodada ou dissipada, ok? Então, você não consegue demonstrar por que que o grafite tem uma entropia maior do que o diamante da ótica da aleatoriedade posicional, porque se você está
está comparando dois cristais perfeitos, não tem como falar que um é mais perfeito do que o outro. Ok? Então, a aleatoriedade posicional também falha na interpretação da maior entropia por grafite em comparação com o diamante. Ok? Essa discussão que eu fiz com vocês, ela aparece junto com outros exemplos nesse artiguinho aqui do Journal Chemical Education, ok? Que eu vou deixar no mudo para quem tiver interesse dar uma lida. É um artiguinho muito interessante, é uma conversa entre um professor e um estudante. E ele contempla outros exemplos, ok? E o finalzinho ele até mostra um exemplo em que o professor concebe, né, em que ele mostra que a entropia aumenta e a desordem posicional diminui em um exemplo que ele elabora, tá? Bastante interessante. E só para finalizar, eu queria mostrar o caso da fenolftaleína para vocês aqui, olha. Lembra que no início do curso, no nosso primeiro encontro, eu falei assim, olha, a mecânica quântica é considerada muito abstrata, ok, tem o seu lado abstrato, mas eu enfatizei, olha, nós não queremos nos distanciar da parte experimental. A mecânica quântica foi desenvolvida em grande parte por experimentais, ok? E nós queremos aprender a mecânica quântica para lidar com problemas reais, tá certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a fenolftaleína. Fenolftaleína, na sua forma protonada, e a fenolftaleína na forma desprotonada. Então, você já aprendeu que quando você coloca a fenolftaleína no meio ácido, ela é incolor. E ela está na forma protonada. Quando você coloca a fenolftaleína no meio básico, ela fica desprotonada. E ela altera a sua coloração. E você se lembra que é uma coloração violeta. Então, isto daqui é incolor. Isso aqui é violeta. Você pode me dizer o porquê? Então, por exemplo, aqui, a absorção não é no visível. E aqui, a absorção é no visível. Se aqui é incolor, então você não tem absorção no visível. Aqui, como é violeta, você tem absorção no visível. Por que que aqui você não tem absorção no visível? Porque os níveis mais externos estão muito afastados, que não permitem a excitação eletrônica na região do visível. Aqui, por outro lado, já que permite a absorção no visível, é porque os níveis estão mais aproximados. Por quê? Pelo seguinte, quando você olha a forma protonada, você vê aqui, olha, um anel e você vê a deslocalização dos elétrons nele. Aqui também e aqui também. Quando você desprotona e vem para cá, a deslocalização
ela ocorre na molécula inteira. O que significa isso? É como se você tivesse uma caixa maior. Porque a nossa caixa, que nós relacionamos com a partícula na caixa, é justamente a conjugação, são os elétrons π. Então, aqui é como se eu tivesse uma caixinha pequena. Aqui outra pequena, aqui outra pequena. Você não tem a conjugação entre os anéis. Mas quando você desprotona, você tem sim a conjugação sobre todo o anel. Então, é como se a caixa aumentasse. De fato, ela aumenta. A caixa dos elétrons π. E você sabe, quando a caixa aumenta, os níveis permitidos se aproximam. Então, antes que os níveis energéticos não próximos da valência não estavam tão próximos que permitissem a excitação na região do visível, agora os níveis permitidos estão sim, de forma que essa molécula ela é colorida. Ela absorve na região do visível e a percepção sensorial nossa é de coloração violeta. Então, veja, nós estamos utilizando o modelo mecânico quântico, que é o da partícula na caixa, e estamos explorando a parte experimental, ok? Então, assim, eu entendo quando se fala, é muito abstrato, entendo sim, mas a ideia, ela tem essa face que é abstrata e que é importante para que nós possamos saber utilizar a mecânica quântica para resolver problemas práticos, como esses vários que nós vimos hoje. Tá bom? Vamos lá, perguntas. Ó, da partícula na caixa, aqui já vou pôr os exercícios, temos um monte. Bom, depois eu ponho. Tudo bem, então? Então tá, gente. Uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, me mande uma mensagem, tá bom? E ânimo aí. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada, Tudo de bom boa para noite. vocês. Boa noite.